Pai do Senhor, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez nos encontrando para trazermos uma reflexão, dando prosseguimento ao estudo anterior, quando nós entramos, na unidade Viver com Fé. Mas antes, para quem não me conhece, o Alceia, nós somos da Igreja Metodista em Rancho Novo e atualmente, como professor da Escola dos Adultos, a gente vem nesse momento de isolamento social para não deixarmos o trabalho parar, então a gente está realizando esse vídeo, preparando esse vídeo para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos e possamos fazer uma reflexão sobre a Palavra de Deus, buscando direção para nossas vidas. Neste ano de 2020, a gente tem no início dos nossos estudos, a unidade de Viver com Fé. No vídeo anterior, no estudo anterior, nós utilizamos o texto de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre fé, e a reflexão foi crer e viver a fé. O texto base usado nesse momento foi Hebreus, capítulo 11, é um texto bem conhecido, Mas antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, antes de nós entrarmos na nossa reflexão, como é comum, em todos os nossos encontros, no templo de nossa igreja, ali na Rua dos Comerciários, no 69, Rancho Novo, todos os domingos às 9 horas da manhã, a gente se reúne para falar sobre o amor de Deus e aprender mais um pouco sobre a palavra, e antes de estudarmos, nós pedimos direção a Deus. Vamos nesse momento pedir direção a Deus para que nós possamos receber a inspiração que vem de Deus, a inspiração do Espírito Santo. Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, Deus, que nós estamos separando, Deus, para estudarmos Sua Palavra, Senhor. Te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, te agradecemos pela Tua misericórdia, te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, por termos como nosso Senhor, como nosso Salvador, por podermos depositar nossa fé em Ti, podemos confiar que tudo, Senhor Deus, está na Sua direção, está debaixo da Tua vontade, Pai. Ó Senhor de amor, a gente pedir que venha tomar nossos corações e mentes, Teu Espírito Santo venha nos inspirar. Venha, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, em nossos corações e mentes aquilo, Pai, que quer falar conosco, os ensinamentos para nossas vidas, para que nós possamos crescer e buscarmos, Senhor Deus, o nosso alvo, que é a salvação, e também, Deus, espalhar a Sua mensagem pela face da terra. Nos prepara, Senhor Deus, fala conosco, Pai, e com todos aqueles que estiverem, Senhor Deus, participando desse momento, Pai, assistindo, Senhor Deus, esse vídeo, Deus, assistindo, Senhor Deus, que se sinta abraçado pelo Teu Espírito Santo. É a nossa oração, Senhor Deus, entregando tudo em Tuas mãos, Pai, e pedindo, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas falhas que temos cometido, Senhor, e pela Tua misericórdia, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Confesso que é muito diferente, esse tipo, de estudo, porque a gente sente falta das pessoas interagindo, olhando para a gente, e aquela comunhão, o calor humano, isso faz falta, é muito, muito estranho. Mas a certeza que breve estaremos todos reunidos, e assim voltarmos à nossa comunhão. Essa é a esperança, é a fé que temos em Deus, porque isso tudo está debaixo das Suas mãos. E é um momento onde nós
com certeza estamos exercitando, estamos também aprendendo a viver, utilizando a nossa fé, desenvolvendo a nossa fé. A gente viu lá em Hebreus capítulo 11, e vamos só relembrar rapidamente, só o primeiro versículo, para a gente dar início ao estudo de hoje, a reflexão de hoje. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a ideia central, né, desse estudo, embora a leitura nós tenhamos usado o capítulo inteiro, né, versículo 1 até versículo 39, hoje, só para a gente dar início, não só relembrar, porque a unidade é viver com fé. Capítulo 11, versículo 1 de Hebreus diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é certeza, convicção. É confiança em Deus. Confiar em Deus, né, como nosso Senhor, como aquele que nos guarda, aquele que tem o melhor para nós e quer o melhor para nós. A lição de hoje, o estudo de hoje, o tema é... Só um minuto. Fé, intimidade e oração. Fé, intimidade e oração. Nós vimos no estudo anterior que uma das formas de desenvolver a fé é nosso relacionamento com Deus. Fé, relacionamento com Deus. E falando em relacionamento, a gente gera intimidade. Relacionamento, relação gera intimidade, aproximação, conhecimento e oração. Oração é a ferramenta que nós temos para um relacionamento com Deus. Uma das ferramentas para o relacionamento com Deus. No estudo de hoje, na reflexão de hoje, a gente vai ter como texto base Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. Esse texto se encontra lá naquela passagem, né, célebre, que é o Sermão da Montanha. E no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 18, né, a gente tem aqui Jesus, o Salvador, nosso Senhor, fazendo algumas admoestações, né, chamando a atenção do povo com relação a três práticas que os judeus consideravam como aquilo que o fazia ser um servo de Deus, filho de Deus, que é a ação de dar as esmolas, a prática, né, de dar esmolas, a prática da oração e a prática do jejum. Mas a gente vai se ater hoje, já que também Jesus gasta mais ênfase, dá mais ênfase em como se deve orar. Então a gente vai hoje se deter nos versículos 5 a 8, que diz assim: como se deve orar? Quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. É verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensarás. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Viver a fé em meio aos desafios e distrações da vida pode não ser muito fácil, mas Deus estabeleceu um caminho pelo qual podemos nos relacionar com Ele e assim crescer em fé, a fim de recebermos força e sabedoria. Trata-se da oração. No Sermão do Monte, Jesus ensina os princípios importantes sobre esta prática, tão essencial para a nossa comunhão com o Pai. A oração é um tema importante no ministério de Jesus, evidenciado não somente pelo seu ensino, mas também pela sua prática. Ou seja, Jesus só não ensinava a orar. Se nós gastarmos o tempo lendo lá os evangelhos, nós vamos encontrar várias e várias vezes, ou melhor, muitas e muitas vezes, Jesus tirando tempo para orar. Então ele não só ensinava, ele praticava a oração. Sobre a oração, Jesus chama a atenção para alguns aspectos importantes. A oração é uma expectativa de Deus. O que quer dizer isso? Deus, Ele espera que nós o procuremos, que nós nos cheguemos até Ele em oração. Ou seja, Ele está sempre esperando que nós o busquemos, que nós venhamos falar com Ele através da oração. A oração deve ser privada. A oração deve ser privada, ou seja, em secreto. Ela não precisa ser, cheio de espectadores. Mas isso não quer dizer também que eu não deva orar, em público. Não devo orar em público. Isso me chama a atenção pelo seguinte, a gente está falando aqui em fé, viver em fé, intimidade com Deus e oração. A gente aprende aqui que Deus tem a expectativa de que nós venhamos buscá-lo através da oração. E essa oração em secreto, ou privado, ou seja, só eu e Deus, só você e Deus. A gente fala também em intimidade. E aí a gente vê que uma das ferramentas para que nós tenhamos a nossa fé renovada, uma fé que tenha uma crescente todos os dias, uma fé sólida, ela está baseada no relacionamento com Deus. E relacionamento, ele implica em proximidade. E o relacionamento, ele vai gerar intimidade. E qual a forma de eu conhecer alguém? A forma de conhecer alguém é estar com esse alguém. Então, se eu quero conhecer uma pessoa, eu tenho que estar com essa pessoa, eu preciso ouvi-la, eu preciso estar próximo, eu preciso saber do que ela gosta, o que ela quer, o que ela pensa. Então, para que haja esse relacionamento, é preciso que haja proximidade, é preciso que haja esse encontro
direto entre eu e quem eu quero conhecer. Se eu estiver com uma pessoa em público, ali com certeza vai haver desvio de atenção, porque tem várias pessoas para desenvolver um relacionamento, uma conversa, e com certeza não vai haver uma centralização. É preciso que eu converse com todos, dê atenção a todos. Então, em público, eu tenho um contato com todos, mas não há uma aproximação direta, uma intimidade, um conhecimento. Então, quando eu oro em público, eu estou orando a Deus, eu estou conversando com Deus, mas nessa conversa, nessa oração, não há um detalhamento da minha situação, não há uma intimidade, porque a gente não consegue se expor diante de plateia ou de tantas pessoas, né? A gente se expõe no nosso íntimo. Então, dessa forma, as pessoas não se conhecem em público. Eu preciso que haja encontro privado. Então, em encontro privado, você consegue se abrir. Então, você consegue se expor. Você tira, aquelas barreiras que separam, que impedem que as pessoas te conheçam. E as pessoas tiram as barreiras que impedem que nós a conheçamos. Então, quando eu oro em público, eu não me exponho, eu não me revelo totalmente, mas no meu secreto é no momento em que eu coloco todas as minhas expectativas, todas as minhas necessidades, todos os meus anseios, as minhas esperanças, as minhas dificuldades, as minhas falhas, né? Então, nesse momento, eu me entrego. E isso gera uma aproximação, gera um relacionamento e, consequentemente, gera uma intimidade. Então, essa é a importância da oração ser em secreto. Por quê? Porque gera uma intimidade. Gera intimidade. No texto de Hebreu, quando fala, meu Deus, desculpa, o texto de Mateus, lá no versículo 6, diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás, porque no original a palavra utilizada, ela representa, esse quarto que está se falando aqui, era tipo uma despensa, um depósito para guardar mantimentos, e consequentemente para gerar segurança. Não havia janela, só havia uma porta, ou seja, só havia uma entrada. Então, fechando a porta, não tinha mais acesso, não tinha como ninguém mais entrar. Então, esse é o sentido de entrar no quarto, ou seja, o sentido de ser secreto, de ser particular, para você se revelar a Deus. Então, o original, quando usa essa expressão quarto, ele está querendo dizer esse, como se fosse uma câmera, onde você fica, a sós com Deus. Uma câmara para você não ser importunado e aí você se derramar diante de Deus. E nós sabemos que quando nós tiramos um tempo para conversar com Deus, no nosso secreto, e nos derramamos, nós conseguimos ficar ali muito, muito tempo, desde que ninguém interrompa, essa nossa conversa com Deus, a oração com Deus. Quando nós queremos conversar com alguém, no trabalho, por exemplo, e ninguém nos importune, escolhemos uma sala reservada, para que ninguém nos importune e consigamos levar o assunto até o fim, sem que haja interrupções e dessa forma possamos perder algum detalhe.
Então a oração com Deus, essa intimidade com Deus, ela vai ser gerada nesse secreto. Ninguém vai nos interromper, nós vamos nos abrir. Então quando Cristo fala, né, como sempre na sua sabedoria, né, é porque além de ser um secreto e você não precisar mostrar o que você faz para os outros, mas é para Deus, também você fica mais à vontade, ninguém te interrompe. E, consequentemente, não vai haver ali no secreto vaidade, ostentação, falsidade, né? Então você consegue ter esse relacionamento com Deus. Orar não é repetir palavras sem significado pessoal. Vãs repetições, né? Também pode significar tagarelice. O que é tagarelice? Né? O que é tagarelice? Falar demais. O falar demais nem sempre quer dizer acrescentar mais, né? E esse orar de modo irreverente, né? Então, isso quer dizer uma tagarelice, quer dizer orar de modo irreverente ou irrefletido, sem não vou dizer falsidade, né? Orar sem falsidade, ou seja, com entrega. Não dizer coisas que não têm significado, né? Não falar palavras vãs e repetições, são para que nós sejamos diretos. Isso, entretanto, não quer dizer que quando começamos a orar, e nós temos aprendido isso, que nós começamos com uma adoração. A adoração nada mais é do que reconhecimento de quem é Deus. Então, quando eu adoro Deus, eu digo que Ele é maravilhoso, misericordioso, que é o Senhor da minha vida, né? Nada temerei, tendo o Senhor como meu condutor, e outras palavras de engrandecimento de Deus, a Deus. Isso não são palavras vãs, não são palavras sem sentido, são palavras para representar o que nós pensamos de Deus, ou o que entendemos, né, que quem Deus é, ou estamos reconhecendo a sua soberania, né? Então a gente vê algumas orações, pessoas usam 1, 2, 3 minutos, às vezes, falando sobre, né, esse engrandecendo a Deus. Então ele está engrandecendo, reconhecendo a Deus. Aí a gente tem aprendido que é dar honra a quem, né, a quem tem honra. Quando eu engrandeço a Deus é porque Deus é digno de toda adoração. Então, palavras vãs e repetições não é isso, mas coisas que não têm sentido, só para acrescentar, para que a oração seja mais demorada, né? Não preciso disso, preciso ser direto. No final do texto diz que Deus já conhece nossas necessidades, mas nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Deus. Então parece provável que a palavra indique mais o falar sem sentido do que o falar repetitivo, palavras vãs. Nosso Senhor mesmo, né, repetiu em algumas orações várias vezes palavras, mas as palavras tinham significado, tinham sentido, tinham uma direção. Então, não usar palavras vãs, repetições, que a gente vê orações, pessoas repetindo palavras. Também não quer dizer que eu não possa repetir. Aquilo tem necessidade, aquilo tem sentido, é o meu sentimento, é verdadeiro. Então, tem que tomar muito cuidado com essas vãs repetições, né? Em suma, aqui jogar conversa fora, jogar palavras fora. Tem que ser uma oração, conversar com Deus de forma direta. Assim, quando eu vou conversar com alguém e conversar sério,
eu vou direto ao assunto. Com Deus, eu vou direto ao assunto. É porque Ele conhece o meu interior. Não preciso ficar dando voltas e não dizer nada, né? Vou ser direto. Deus recompensa quem o busca em secreto. Ele certamente sabe a necessidade humana. Deus sabe a nossa necessidade. Quando eu busco em secreto, não é porque também eu não quero que as pessoas saibam que eu sou temente a Deus. Mas buscar em secreto também representa a confiança que eu tenho em Deus. E que eu também não preciso ficar mostrando para todo mundo que eu sou um servo, que eu busco a Deus, né? Mas sim essa intimidade com Deus. Quando fala que Ele certamente recompensa, porque nossas orações, quando chegam a Deus, é como se fosse um presente. E nós somos assim, quando alguém nos dá um presente, nós queremos retribuir. Imagina Deus. Então isso acaba, assim, vamos dizer de uma forma, né, que a gente possa entender, acaba gerando no coração de Deus uma obrigação de nos recompensar. Não que Ele tenha obrigação, mas como é um Deus amoroso, misericordioso, assim nós que não somos, né, como Deus, tão bons, perfeitos, maravilhosos, nós queremos, né, devolver presente a quem nos presenteia. Imagina Deus. A oração chega para Ele como um presente e aí Ele nos recompensa, porque nós o buscamos, nós demonstramos confiança. Isso, consequentemente, indica que nós temos fé em Deus, porque Ele é nosso autossuficiente Senhor, nosso autossuficiente Salvador. Então, a recompensa aí nesse sentido, porque Deus recebe como um presente a oração que nós fazemos ao nosso Senhor. E a gente poderia aqui gastar muito mais tempo, mas nós não temos tanto tempo assim, né, para falar sobre isso. Dá para a gente discutir horas e horas e horas sobre oração, melhor maneira, melhor forma, as particularidades de cada pessoa. Mas a oração ela vai gerar intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus vai gerar uma fé forte, sólida, e que vai nos fazer cada vez mais aptos a caminhar dentro das dificuldades. Nós vivemos hoje um momento muito particular, esse momento de pandemia, e a fé que tem segurado, a fé que tem nos segurado e que tem nos dado força para continuarmos a nossa caminhada. A fé. Há um caminho de profundidade no relacionamento com Deus, e este começa com oração. Orar ajuda a nos situarmos diante de Deus e das circunstâncias, e isso fortalece a nossa fé. Manter vida de oração exige disposição e disciplina. Manter a vida de oração exige disposição e disciplina. Eu preciso ter essa disposição. Eu preciso ter essa disciplina. E hoje vivemos um mundo muito ativo, muitas atividades, muitas coisas, muitas informações, muitos atrativos.
E isso tem nos afastado dessa disciplina, tem dificultado. Então eu preciso ter essa disciplina de oração. Eu preciso ter essa disciplina. Por quê? Vai fortalecer a nossa fé, com certeza. O resultado é a alegria que brota da convicção do amor e da presença daquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele nos desafia a aprofundar nesta prática e na intimidade do relacionamento com Ele. Então, esse é o desafio. Aprofundar nessa prática, consequentemente aprofundar nossa intimidade no relacionamento com Deus. A intimidade vai nos fortalecer. E a oração é um caminho para a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vai fortalecer a nossa fé. Fortalecendo a nossa fé, nós teremos mais forças para caminhar. Por que mais força? Porque sabemos que não estamos sozinhos. Porque a fé implica em quê? Certeza, convicção, confiança que Deus está do nosso lado. É por isso que eu creio que estamos de pé. Porque confiamos em Deus. Sabemos que Deus está conosco. E isso nos gera esperança. E dentro das turbulações, a gente não se desespera. Porque se confiamos em Deus, entregamos na mão de Deus, temos certeza que Ele vai interferir, que Ele vai agir. Então não há motivo para se desesperar. Desespero é sinal de que não tem fé. Como temos fé, por mais difícil que as coisas estejam, nós não desesperamos, porque sabemos que Deus está do nosso lado. Nós não vemos, mas é pela fé que sabemos que Ele está do nosso lado. Pais queridos e queridas, reflita nesse tema, nesse assunto, leiam novamente o texto, dá para a gente conversar bastante. Se quiser discutir alguma coisa, manda para o meu zap, alguma pergunta, algum questionamento, para a gente poder chegar, né? A gente chegar junto no nosso alvo, que é a salvação. Espero vê-los em próximo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Um grande abraço e nos veremos em breve.